Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, o versículo 18. Assim está escrito: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Uma orientação de Paulo para os irmãos de Tessalônica e atualmente para cada um de nós que estamos vivenciando estes dias que o Senhor nos permite. A orientação é que nós devemos em tudo dar graças a Deus. Ou seja, a gratidão deve ser uma constante na nossa vida. É bem verdade que nós vivemos numa sociedade em que nós vemos de tudo. E existem muitas coisas que acontecem que têm o claro objetivo de nos entristecer e de nos fazer murmurar, reclamar, maldizer, dada as situações que se apresentam, seja de comportamentos ou de outras natureza. E muitas das vezes estas coisas elas vêm no intuito de atrapalhar, quando nós sabemos que, uma vez que fomos alcançados por Jesus, salvos e libertos por Ele, nós não temos mais a nossa fundamentação de permanecer nesta terra. Nós estamos aqui de passagem. E como o próprio Jesus disse, quando ele nos libertou, que nós éramos do mundo e agora nós não somos mais do mundo. Nós agora somos de Jesus, pertencemos a ele por meio da salvação que ele realizou na cruz do Calvário através do seu sacrifício. Um sacrifício perfeito, eficaz e único. E com este sacrifício de Jesus, toda a humanidade está incluída no plano de salvação. E ela é oferecida a todos. E a palavra de Deus nos afirma: aquele que crê não será condenado, não vai perecer, mas vai receber o perdão, a libertação, a transformação e a certeza de salvação, com uma promessa da vida eterna. Então, a partir do momento em que nós passamos a viver a realidade da obra da redenção operada por Jesus, a nossa vida ela deve estar recheada de gratidão. Portanto, a gratidão não deve ser algo imposto, obrigatório na nossa vida, não. Algo mecânico, não. Deve ser algo natural da nossa vida. A gratidão em olhar para nós e ver quem éramos e o que somos hoje pela graça de Deus, por termos sido alcançados por Jesus, com as bênçãos que vêm acompanhando a salvação para a nossa vida. Tudo isso deve nos levar ao que Paulo entendeu ser necessário recordar e relembrar a cada um de nós. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, a vontade de Deus é que nós, uma vez desfrutando de toda a riqueza, dos benefícios e da salvação, de tudo que recebemos da parte de Deus e através de Jesus, o seu Filho, é que isso desperte em nós o princípio da gratidão. A gratidão, ela deve estar presente na nossa vida. E a ingratidão, ela só faz atrapalhar as coisas. A ingratidão fecha as portas das bênçãos de Deus para a nossa vida. Por outro lado, já a gratidão não. A gratidão abre as portas para a bênção. Lembra o episódio que Jesus contou quando da purificação
dos 10 leprosos que clamaram a ele, e ele então purificou aqueles 10 leprosos. E quando foi pelo caminho, um que era samaritano olhou e viu que estava purificado, não tinha mais lepra. E ele voltou a Jesus. Mas ele voltou para quê? Ele voltou para agradecer. A gratidão tomou conta do coração daquele homem quando ele olhou para si e viu que não estava mais leproso. E qual foi a pergunta que Jesus fez? Não foram 10 os leprosos? E onde estão os 9? Só um voltou para agradecer? Jesus, então, viu que uma grande parte, 90%, não vieram agradecer. Mas um veio para agradecer. E Jesus disse, e este era um samaritano. Então, quando se volta para agradecer, ele não manteve-se somente com a purificação com relação à lepra, no físico, no corpo, mas pelo contrário, veja o que foi que Jesus disse àquele samaritano, que ele veio então para agradecer ao Senhor Jesus. Vamos encontrar na palavra de Deus este ponto que vai nos falar sobre este assunto dos 10 leprosos, que Jesus então fez para eles uma purificação e, no entanto, somente um voltou para agradecer. Então nós observamos estes homens que foram levados e clamaram a Jesus neste sentido de ser purificado, porque eles tinham perdido toda a liberdade de viver em família. E, no entanto, nós encontramos que isto era o que eles mais prezavam, voltar ao convívio da família para dali, então, poder fazer o quê? Poder servir e viver em família. No entanto, por conta da lepra, eles deveriam ficar separados de tudo e de todos. Quando Jesus o curou, a primeira coisa que eles fizeram, eles foram mostrar-se ao sacerdote, e o sacerdote, então, ao verificar aquelas pessoas, declarava que eles estavam limpos e eles podiam voltar para o convívio. Mas o que era samaritano, não. Ele voltou a Jesus para agradecer. E ao agradecer, ele recebeu também a salvação. Não somente a cura do corpo, mas a cura também da alma. Então, com este exemplo daquele samaritano, nós encontramos o princípio da gratidão, exatamente o que Paulo trouxe à lembrança dos irmãos da cidade de Tessalônica. Em tudo dai graças. Por que dai graças? Porque esta é a vontade de Deus. Ora, nós salvos e libertos por Jesus, o nosso prazer, o nosso desejo é fazer a vontade de Deus. E se sabemos que dar graças a Deus por tudo constitui a vontade de Deus, à medida em que nós estamos dando graças a Deus por tudo, nós estamos cumprindo a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus para convosco. Foi o que Jesus disse, então. Então nós encontramos que este princípio da gratidão, ele deve estar bem vivo diante de nós, para que nunca venhamos a deixar-nos levar por qualquer situação, a nos esquecer de nos voltarmos para Deus, no sentido de demonstrar diante dele a gratidão. Porque se não houver gratidão, fecha-se a porta da bênção. Havendo gratidão, as bênçãos continuam sendo direcionadas
para a vida de cada um de nós. Então, o que diz a palavra de Deus aqui é para que ela nos ensina a sermos gratos a Deus por tudo. Então, demonstrar a gratidão. Agora, o que faz a gratidão? A gratidão, ela traz à nossa memória ou à nossa lembrança os feitos de Deus, tanto para com o seu povo no passado, como os feitos de Deus na nossa vida. Desde o dia em que ele abriu nosso entendimento para recebermos a Cristo Jesus, passamos a entender o que aconteceu na nossa vida, como fomos libertos e transformados. Isto deve gerar em nós a gratidão diante de Deus. Então, a gratidão, ela vai trazer à nossa lembrança os feitos do Senhor, as maravilhas, os milagres, as curas, as libertações, as conversões, tantas coisas que Deus fez e continua fazendo, porque Ele é o mesmo, Ele não muda, Ele é imutável. E então esta gratidão, ela desperta na nossa lembrança aquilo que já experimentamos da parte de Deus. Se não houver em nós a gratidão, tudo aquilo que foi feito se perde no tempo. À medida em que nós estamos lembrando do que Deus fez, aquilo está avivando a nossa mente e alimentando o nosso coração, porque aquilo vai despertar em nós mais voluntariedade de demonstrarmos a gratidão pelo que o Senhor fez na nossa vida. Então veja, a própria palavra ensina a dar graça por tudo. A gratidão traz à nossa lembrança os feitos do Senhor. A gratidão nos faz chegar diante de Deus com uma atitude correta. Nós não podemos chegar a Deus com exaltação, querendo ordenar a Ele alguma coisa, não. Todas as pessoas que chegaram-se a Jesus, dirigidos pela gratidão no seu coração, eles chegaram em obediência e na condição da humildade diante do Senhor. Não houve neles nenhuma exaltação, porque a gratidão não combina com exaltação. Para que haja gratidão, tem que haver a humildade. E bem-aventurados são aqueles que são humildes, porque eles demonstram em todo o tempo a gratidão na sua vida por meio daquilo que o Senhor fez na vida deles. Então, precisamos ter a atitude correta e a gratidão nos ensina a ter esta atitude que é agradável diante de Deus. Mas a gratidão também, ela vai promover maior comunhão entre o povo de Deus. Porque à medida que eu sou grato, o outro é grato, você é grato, cada um de nós somos agradecidos a Deus, demonstramos a gratidão, isto vai trabalhar na nossa vida, no nosso convívio, e vai promover a comunhão. E nós vamos observar que todos estamos no mesmo nível diante da presença do Senhor. Por quê? Porque a gratidão faz isto. A gratidão alimenta a comunhão espiritual. E através desta comunhão, nós vamos continuar sendo agradecidos ao Senhor. Mas a gratidão também, ela traz para nós a conscientização da nossa missão, ou seja, do trabalho que cada um de nós recebemos do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que Deus preparou boas obras para que nós andássemos por elas. Então, quando vivemos em função do princípio da gratidão, nós temos bem viva a conscientização do que Deus preparou para cada um de nós fazer,
e o que nós devemos fazer. Então, a gratidão, ela vai trazer esta conscientização. Não vai cair no esquecimento. E nós vamos estar ativos, realizando o que Deus preparou para cada um de nós. Mas a gratidão também, ela promove o fortalecimento da fé. As nossas convicções diante do Senhor, elas se fortalecem através da gratidão. Então veja quão necessário nós devemos ser gratos diante de Deus, agradecidos. Então a gratidão deve ser uma constante na nossa vida. Nós não podemos nos descuidar e nos deixar levar por qualquer outro tipo de comportamento, seja por palavras, seja por ações, seja de que maneira for, a não ser a gratidão, conforme diz a palavra de Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, gratidão, ela vai produzir o fortalecimento da nossa fé. Então, veja como a gratidão, ela é útil para muitas coisas. É como uma porta que abre outras portas. Nós entramos pelo princípio da gratidão. E através da gratidão vem a nossa lembrança, os feitos do Senhor. Através da gratidão, nós lembramos que nós devemos nos apresentar diante de Deus com humildade. Através da gratidão, a comunhão entre o povo de Deus, ela se torna maior. Porque a comunhão vai se alimentando da gratidão. A gratidão traz também a conscientização de que cada um de nós recebemos de Deus uma responsabilidade, algo para fazer para Ele, e devemos fazê-lo motivado pela gratidão a Deus por nos escolher e por colocar-nos para fazer algo para o seu louvor, para a sua glória. E a gratidão também, conforme falamos, vai produzir o fortalecimento da fé. A fé vai ser nutrida através da gratidão. E, em síntese, o que devemos fazer? Sejamos sempre gratos a Deus. Que a gratidão seja uma constante na nossa vida. Não podemos, de maneira nenhuma, nos descuidar e esquecer de sempre agradecer ao Senhor. A gratidão, como disse, é uma porta que abre outras portas e as bênçãos de Deus continuam sendo derramadas sobre a nossa vida quando então nós passamos a viver em função da gratidão por reconhecer que ela é a vontade de Deus para cada um de nós. É que nós sejamos agradecidos. Nunca vamos nos esquecer de sempre agradecer ao Senhor nosso Deus. Muitas das vezes, quando nos aproximamos de Deus para momentos de oração, parece que nós só conhecemos a nossa necessidade e começamos a pedir. Ao passo que a palavra de Deus nos ensina a agradecer, a ser grato, demonstrar a gratidão. Ao invés de pedir, melhor seria agradecer. Porque à medida em que agradecemos, Deus que conhece a cada um de nós, sabe das nossas necessidades e limitações, Ele suprirá cada uma das nossas necessidades. Se nós, em primeiro lugar, colocarmos a gratidão. Senhor, estou aqui para agradecer. Sou grato a Ti pela salvação.
Sou grato a ti pelo perdão, sou grato a ti pela vida, sou grato a ti pelo livramento, sou grato a ti pelas bênçãos e começar a agradecer a Deus por tudo. E à medida em que nós vamos fazendo isto vai trazendo graça ao nosso coração, porque nós estamos fazendo algo que é a vontade de Deus. Então, ser grato é agir de acordo com a vontade de Deus. O ingrato, ele está na contramão. O ingrato, ele não está fazendo a vontade de Deus. Ele é resistente. Mas a gratidão leva-nos a cumprir o propósito de Deus para a nossa vida, e isso vai nos tornar debaixo do seu livramento e proteção. E certamente ser grato a Deus, demonstrar a Ele a gratidão, é muito melhor do que ser ingrato. Para ser ingrato, as pessoas precisam fazer muitos exercícios para fechar o coração, para fechar os olhos e os ouvidos, para não ver, não enxergar e não sentir o bem feito pelo Senhor para a nossa vida. A gratidão é espontânea. Basta se colocar diante de Deus e já vem ao nosso coração tudo aquilo que somos e recebemos da parte de Deus para o nosso bem, deve ser para nós um motivo de gratidão. Então, que sejamos sempre agradecidos. E lembrando, a gratidão deve ser uma constante na nossa vida. Nunca nos esqueçamos disto. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.